pode se referenciar a tensão através de uma medida de tensão média ou através de uma medida de tensão eficaz. Onde se aplica a tensão média e tensão eficaz? A tensão média, se você imaginar aqui a tensão variando no tempo, mas dentro, sempre positiva, né? A gente tem um sinal que ele é oscilante, porém é um sinal de corrente contínua. Então, se ele for positivo, ele é corrente contínua. Tá bom? O que seria uma corrente alternada? A corrente alternada ela é uma corrente que vai transitar uma hora positiva, outra hora negativa. Não importa o formato dela, pode ser uma onda quadrada, triangular, senoidal, né? Então, o que diferencia corrente contínua é que ele é sempre positivo, né? A corrente sempre circula numa única direção. Em português, corrente contínua, em inglês usa a sigla DC, que é Direct Current, né? E corrente alternada, né? Em português a gente usa CA, em inglês AC, né? AC-DC, alternado. Quando a gente tem um conversor AC, entra alternado, DC, sai contínuo, DC-CA, entra contínuo, sai alternado. A corrente alternada ela é mais fácil de ser transportada, porque você pode elevar ou reduzir essa tensão. Então, uma instalação, você pode simplificar o desenho de uma instalação elétrica dessa forma. Você tem uma fonte, pode ser o nosso gerador, né? Você tem uma resistência da instalação, vou chamar de RX aqui, né? E você tem a resistência da carga, aquilo que você quer ligar. Pode ser toda, eu posso falar que resistência de carga são todas as resistências que representam cada residência numa cidade, por exemplo. Estão todas em paralelo. Né? Eu posso falar que carga é a resistência interna desse dispositivo, desse aqui. Tá? Então, resistência é o dispositivo que vai produzir energia, vai consumir energia para alguma finalidade. Pode ser um motor, pode ser um dispositivo eletrônico, pode ser uma casa, uma cidade inteira, uma fábrica. Né? Então, se eu tenho a resistência de carga, que vai receber essa energia, eu quero que essa energia que chega para ela, essa tensão, seja a maior possível. Ou seja, eu quero que a queda de tensão na instalação seja a menor possível. Para que essa queda, como é um divisor de tensão, para que essa queda seja a menor possível, então o ideal é que essa corrente da fonte aqui, ó, seja também a menor possível. Quanto menor essa corrente, né, menor a queda de tensão indesejável, vou chamar de VX aqui, a queda de tensão que eu não quero. Tá bom? Então, elevando a tensão, né, eu mantenho a potência, porque potência é igual a V vezes I, né? V vezes I. Então, se eu elevar a tensão, eu reduzo a corrente elétrica para a mesma potência. Tá bom? Então, esse é o princípio da distribuição. A gente eleva a tensão para reduzir as perdas. Ah, professor, tem um caso lá, a roça, minha casa fica a 1000 metros do transformador. Né? 1000 metros vai dar uma queda de tensão muito alta. Vou usar 220 ou usar 127? É preferível usar 220, né? Porque você vai reduzir a queda de tensão lá na sua instalação interna, no seu sítio, por exemplo. Tá? Quanto mais alta a tensão, melhor. Tá bom? Ótimo. Então está entendido o que é corrente contínua, o que é corrente alternada? Corrente contínua é um sinal positivo, corrente alternada é um sinal que alterna entre positivo e negativo. Só que para que o transformador desse dispositivo aqui, ó, funcione, ele eleva a tensão. Quando chega na cidade, ele reduz a tensão para ser distribuída então nos postes de distribuição em 13.800 volts de novo. Então a distribuição interna nas cidades é 13.800. Ela vem lá do gerador da outra cidade, eleva a tensão, chega na cidade, vai para uma subestação que vai reduzir essa tensão. O que tem naquela subestação? Basicamente transformadores, tá? E dispositivos de proteção, só isso. Tá? Transformadores bem grandes que vão reduzir essa tensão para 13.800 e vai distribuir na cidade 13.800 volts. Então esse poste que vocês veem, pessoal, pinando pipa, encosta no fio,
aquilo ali tem 13.800 volts. Tá? Agora tem a mania o pessoal usar cerol de alumínio, é um perigo isso aí, porque antes era de vidro, na minha época o pessoal já era errado, né? Muito acidente por causa disso. Agora piorou, porque esse cerol de alumínio ainda é mais condutivo. É um risco, uma chuva então, a criança toma uma descarga muito alta, muito grande. Né? Então, a gente tem 13.800, tem muita gente que morre encostando vergalhão de ferro em obra. Nessa média tensão, na verdade a gente considera alta tensão, tudo acima de 1.500 já é alta tensão. Tem chance de puxar a carga desses fios antes de chegar na cidade, porque tipo, meu pai tem um terreno lá, que a CMI não deixa chegar nada perto, sabe? Nem caminhão não pode passar lá de baixo e bascular, assim, é muito alto. Tem uma certa distância, eles falam que puxa. Ah, tá. Aí é o seguinte, esses são instalações de alta tensão. Isso aí é alta tensão. Pode ser 200.000 volts, pode ser 600.000 volts, depende da distância que ela está transportando. Ali não tem como a gente ter acesso àquele nível de tensão, ela tem que ser totalmente isolada mesmo. Agora, essa tensão, no IF aqui, vocês vão ver esses postes mais simples, geralmente são feitos de eucalipto. Lá em cima vocês vão ver 3 cabos, né, que são as 3 fases que estão vindo lá do gerador, A, B, C ou E, S, T. São as 3 fases que trazem energia para a gente. Esses postes trabalham com 13.800 volts. Vai passar num transformadorzinho, e desse transformador reduz para 220 ou para 127, que é o que a gente usa nas tomadas. E desses postes aí, eles vêm com uma carga muito maior de energia até chegar ao transformador para poder passar para 3.800. O que é feito nessa energia? A tensão, a tensão ela é mais alta. A corrente é mais baixa, a potência é a mesma. Tá, entendi. O que você faz só reduz a tensão, consequentemente aumenta a corrente elétrica. Você pode ver que os fios já são mais grossos por conta disso. Mas essas linhas de alta tensão, que a gente vê de 600.000 volts, as bem altas que passam aqueles fazendões, elas transportam energia de uma cidade para outra, de um gerador lá de Furnas até chegar nas cidades. Essa menor é para a distribuição interna da cidade, em 13.800. E a distribuição nas casas é em 220 ou 127. E nas empresas 380 ou 440 volts. Então, a indústria usa mais 380 e 440. Tá? Mas a questão é essa aqui, ó. Por que alternada? Então tem aquela briga que você já deve ter ouvido falar entre Tesla, Nikola Tesla, né, e o Thomas Edison. O Thomas Edison era o dono do laboratório, o Tesla trabalhou para ele, depois se tornou independente e se tornaram rivais no fornecimento de energia lá nos Estados Unidos. O Tesla defendia corrente alternada e o Thomas Edison defendia corrente contínua. O Thomas Edison tentou de tudo provar que a corrente alternada era mais perigosa que a corrente contínua. Ele queimou, tem um vídeo na internet, você vai ver lá, o Thomas Edison queimou um elefante, torrou ele com eletricidade. É uma judiação, né? Você vê um animalzinho morrendo. Para provar que corrente alternada era mais perigosa que a corrente contínua. Foi uma briga, uma disputa, na verdade, comercial. A grande verdade é o seguinte, embora tenha alguns defendam que a corrente alternada, o fato de ter uma frequência e aquilo possa ter alguma interferência com o coração e facilite uma parada cardíaca, a verdade é que o que mata a pessoa mesmo é a intensidade de corrente elétrica, independente de ser corrente alternada ou corrente contínua. Você pode morrer com corrente contínua, você pode morrer com corrente alternada, e quem vai provocar a morte, na verdade, é a corrente elétrica. Tá? Acima de 30 mA uma descarga no corpo, acima de 30 mA já pode te matar. Só que para você conseguir 30 mA depende muito da resistência, cada um tem uma. Tem gente aqui que tem 100K de resistência, tem gente que vai ter 1 mega. Então vai precisar de uma tensão muito mais alta para matar essa pessoa do que aquela que tem 100K de resistência. No dia ela está mais suado, um cortezinho na mão já cai pela metade a resistência do corpo. E tanto que você sente no chuveiro ali aquele choquezinho, quando você está com a mão machucada, porque a tua resistência cai muito. Quando você está molhado, os pés molhados, a resistência cai muito. E ela que determina quanto de corrente pode passar no teu corpo. Então se você está com os pés molhados, né, imagina, molhado, trabalhando
toda molhada, encosta em 127, você pode morrer. Tem muita gente que morreu com 127 volts, pelo fato da sua resistência do seu corpo naquele momento é muito baixa. Isso não aconteceria se tivesse sequinho, isolado com sapato, não aconteceria. Tá bom? Mesma coisa, tem gente que o vergalhão encosta no 3.800 e não morre. Toma um susto. E tem gente que morre torradinho. Né? Depende do quê? Do isolamento. Tá bom? Eu vou falar ainda de NR10, essa parte de segurança. A gente vai falar muito disso ainda, que é muito importante. Mas o que eu queria entender, que vocês entendessem o que é o conceito de corrente contínua e diferenciar o conceito de corrente alternada. Por que é alternada? Porque a corrente contínua não induz. O que é indução? A indução eletromagnética, a propriedade diz o seguinte: se um elétron está circulando um fio condutor, deixa naquela região um campo magnético, um fluxo magnético ao redor dele, a tal da famosa regra da mão direita. Vocês devem ter aprendido isso lá no segundo grau. Então, o elétron correndo nesse sentido gera um campo magnético circular nesse sentido. Tá bom? E o que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que esse fluxo magnético, tá, ao encontrar um outro fio condutor, causa nele a indução de uma corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica produz a corrente elétrica no fio que está paralelo a ele. Entendeu? Então, o fio passando, sem contato, transmite energia para cá. Aí vocês ouvem falar de carregadores que não usam fios. Já ouviu falar que aqueles carregadores de celular que não usam fios? Aquilo, gente, nada mais que um transformador. Foi inventado há mais de, talvez uns 150 anos já tem aquilo ali. Tá? O uso para carregar celular que é novo, mas nada mais do que o transformador com duas bobinhas. Não tem nada de mágico naquilo. O campo magnético está saindo de uma bobina e está induzindo na outra. Isso acontece em qualquer transformador que vocês vê por aí. Eu já vi experiências acendendo um LED assim, sem fio, sabe? Mesmo. Sim. O campo magnético induz no fio, não é energia que está saindo do nada, ela está gastando. Ela está induzindo no outro fio, circulando corrente elétrica no circuito do LED. Tá? Então, dependendo da quantidade de voltas, de espiras que eu tenho no primário em relação à saída, que é o secundário, se for um número maior de espiras no secundário, a tensão ela é elevada e a corrente reduzida. Entendeu? Se o contrário, se o primário tem mais espiras, mais voltas, e o secundário tem menos, aí é o contrário, a tensão é reduzida, só que a corrente é aumentada. A potência é a mesma, porque não faz milagre não, ele não inventa energia não. A energia da entrada é igual à da saída. Tá? O que ele faz só é reduzir a tensão ou elevar a tensão. Tá bom? O transformador serve para isso. Só que só funciona, isso que eu estou ensinando para vocês, só dá certo se houver variação de fluxo. Ou seja, a corrente ela tem que ir para lá e depois tem que voltar para cá. Ir para lá e voltar. Se ela ficar parada em uma única direção, só na hora que você liga que vai haver uma indução. Depois para. Milissegundos ali. Então, a gente pode dizer que não existe indução em corrente contínua. Corrente contínua não gera variação de campo magnético. Eu não sei se vocês já aprenderam cálculo, né? A gente vai ver lá em física ainda, vocês vão ver que essa corrente induzida é igual a dφ dt, que é a variação do fluxo magnético no tempo. Entendeu? Se não houver variação de fluxo magnético, não há indução. Não existe corrente induzida se não houver variação de fluxo. Bom? Ou seja, corrente contínua não dá para ficar elevando a tensão usando um transformador. Se eu chegar a corrente contínua no primário do transformador, não acontece nada no secundário, porque não tem tensão nenhuma ali. Entendeu? Entendi isso? Beleza. Ótimo. É nesse ponto que eu queria chegar para a gente fazer a aula de hoje. Agora, vamos entender, já que vocês já estão bons de cálculo, né? Já aprenderam bastante cálculo, já, né? Vou mostrar aqui o conceito de tensão então eficaz e tensão média. A tensão média é aquilo ali, é a média. Imagina que aquilo ali é um montinho de areia, né? Se eu pegar aquele montinho de areia e esparramar, eu vou ter um valor médio aqui, ó, de altura, nível de tensão. Média. O que é a média? Posso falar que é a soma de todos esses pontos aqui, de todas essas alturas, dividido pelo período que eu estou coletando. É a integral, não é isso? É a integral. É a área sobre
a curva, não é isso? Dividido pelo tempo decorrido. Então eu posso falar que a tensão média vai ser 1 sobre o período, né, da integral, né, de 0 a período, tá? Do que? Que função? No caso aqui, se for um sistema elétrico de distribuição, a gente usa uma tensão senoidal. Eu tenho um perfil senoidal, então é representado pela função seno. Só que o seno ele vai de 0 a 1, não é isso que vocês aprendem na matemática? Então se aquilo ali é um seno que vai de 0 a 220, eu tenho que colocar na frente 220 vezes seno. Na verdade, o que eu vou colocar ali na frente é o valor de pico vezes o seno. Eu ensinei na última aula que o pico não é o valor que a gente sabe da tomada. Não é o 220, não é o 127. O pico é raiz de 2 vezes aquilo. O que a gente vê ali na tomada 127 e 220 é o valor eficaz. É aquele que produz aquela potência. É o equivalente de corrente contínua. O pico é raiz de 2 vezes maior. Não é isso? Então o que eu posso fazer? Posso falar então que é raiz de 2 vezes, né, a tensão eficaz, no caso ali, se for na tomada, se isso aqui for a energia da tomada, seria a raiz de 2 vezes a tensão eficaz. Eu vou colocar aqui só como tensão de pico para ficar mais simples a representação. Vezes seno, né? Seno de ômega t. O que é ômega t? Ômega é velocidade angular, radianos por segundo. T é segundos. Radiano por segundo é segundo, que é só radiano. Seno tem que ser seno de um ângulo, radiano ou graus, certo? Seno de ômega t, dt. Isso aqui é a fórmula da tensão média de uma senoide que está acima do zero. Ela está assim, ó. Uma senoide oscilando desse jeito aqui, assim. Tudo positivo. Se for uma senoide, então faltou aqui um deslocamento aqui, desculpa. Mas esse deslocamento aqui, eu tenho o zero da senoide, né? Então tem um deslocamento aqui, ó. Vou chamar ele de B. Tá? Beleza. Então, se for uma senoide deslocada para cima, ela é toda positiva, faz sentido eu tirar uma média. Uma média vai ser uma coisa mais ou menos aqui. Só que a média de uma senoide pura que cruza o zero é o quê? É zero, não é isso? O que você tem para cima, você tem para baixo. Se tirar a média, aquilo ali é zero. Então, não faz sentido a gente falar de tensão média de um sinal alternado puro. Entendeu? Tensão média de sinal alternado puro é 0 volts, não interessa. Quando você pega um multímetro, você tem um multímetro 3 de para gente? Quando você pega um multímetro e coloca na escala de corrente contínua, você está calculando tensão média. Então não faz sentido pegar a tensão média e medir a tensão naquela tomada, porque a tensão média vai dar 0. Né? Então, se eu quero medir a tensão na tomada, que é puramente alternada, eu tenho que usar uma outra leitura que chama tensão eficaz. Então, aqui ó, tem o símbolo de corrente alternada, vou deixar com vocês. E aqui vocês vão ver o símbolo de corrente alternada e o símbolo de corrente contínua. Esse aqui é automático, ele detecta se é contínuo ou aqui em cima está escrito se é alternado, AC alternado. E você pode trocar, aqui ó, descer. Então aqui tem uma chavinha para você trocar. Alternado contínuo, tá bom? Vou passar um motivo para vocês verem isso. Então, o que é a média? É a integral dessa função no tempo. Então tem essa função aqui no tempo. Beleza. A fórmula genérica aqui seria a integral, né, de f de x ou f de t. Tá bom? Beleza. E o que é a tensão eficaz? A tensão eficaz é parecida com essa fórmula. É 1 sobre o período da integral, né, de 0 ao período, da raiz da função, no caso, função seno de novo, ao quadrado. Por que a gente eleva ao quadrado e tira a raiz? Para que não dê zero. Porque se a parte negativa, na hora que a gente eleva ela ao quadrado e tira a raiz, for menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Raiz é 3. Você elevar ao quadrado e tirar a raiz é a mesma coisa que você tirar um módulo do número. Não é verdade? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, eleva ao quadrado e tira a raiz, é para que a gente possa considerar também os valores negativos. Para não dar zero a média. Entendeu a diferença de tensão eficaz? É parecido, mas é diferente. Tensão eficaz, então, é uma tensão
que é a representação, seria um equivalente de uma tensão em corrente contínua. 127, se eu pegar lá 127 volts a tomada e alimentar uma lâmpada com corrente alternada, e eu pegar 127 volts de corrente contínua, o brilho na lâmpada vai ser o mesmo. Entenderam isso? O brilho de um 127 de corrente alternada vai ser igual ao brilho de 127 de corrente contínua. Perfeito. Esse aqui é um gerador de sinal. Esse dispositivo aqui, ele gera uma onda que eu quiser, numa frequência que eu quiser. No caso aqui, ele está gerando uma onda senoidal. Olha lá, vocês podem observar que ela é uma onda senoidal, função seno que vocês já conheciam. Isso aqui chama osciloscópio, ele permite a gente visualizar a forma de onda, a tensão que ele está medindo.